Imagine um alienígena chegando à Terra durante a Copa do Mundo. Ele observaria bilhões de pessoas acompanhando atentamente um grupo de homens correndo atrás de uma bola. Veria multidões chorando, gritando, rezando, comemorando, brigando e até entrando em depressão por causa do resultado de uma partida. Provavelmente, ele faria uma pergunta bastante razoável. Por que isso é tão importante para vocês? Olá, eu sou o João Vitor, estudante de psicologia, e seja bem-vindo aí ao meu canal. E depois de bastante tempo fora, né, pessoal, também tava de festa, tava descansando um pouquinho, até assistindo alguns jogos da Copa do Mundo, também assim quando dava, né? E eu tô aqui para fazer esse vídeo sobre Copa do Mundo, aproveitando aí um pouco esse hype pra gente aprender mais sobre psicologia. E pensando na pergunta anterior que um alienígena poderia fazer, a resposta seria que a Copa do Mundo não é apenas sobre futebol, ela revela aspectos profundos da natureza e da psicologia humana. Talvez seja por isso que bilhões de pessoas continuem assistindo ao torneio geração após geração, e talvez nenhum país demonstre isso melhor do que o nosso Brasil. Mesmo após décadas sem conquistar um título mundial, milhões de brasileiros continuam acreditando no Hexa. Mas por quê? Por que torcemos por pessoas que nunca conhecemos? Por que sofremos por derrotas que não mudam diretamente nossas vidas? Por que continuamos acreditando mesmo quando as evidências sugerem cautela? E perceba, isso não é uma crítica, não é um julgamento ético ou moral. A gente está aqui para fazer uma análise. E a psicologia tem algumas respostas surpreendentes. Uma das mais importantes começou a ganhar força em 1995, quando os psicólogos Roy Baumeister e Mark Larry publicaram um dos artigos mais influentes da psicologia social moderna. Após revisar décadas de pesquisas, eles chegaram a uma conclusão ousada. Os seres humanos possuem aquilo que chamaram de necessidade de pertencimento. Segundo eles, a necessidade de fazer parte de grupos não é um simples desejo, é uma necessidade psicológica fundamental. E lembrando aí a exemplo dos vídeos que eu já fiz sobre psicologia evolutiva, a gente evoluiu durante centenas de milhares de anos em pequenos grupos de caçadores e coletores. Naquele mundo, ser aceito pelo grupo frequentemente significava sobreviver. Ser excluído frequentemente significava morrer. Ao longo da evolução, nosso cérebro foi moldado para buscar pertencimento de maneira quase automática, e é exatamente isso que vemos durante a Copa. Quando alguém diz, nós ganhamos, nós vamos ser campeões, nós fomos roubados, existe algo curioso acontecendo. A pessoa não entrou em campo, certo? Não correu, não chutou, não participou diretamente do jogo, mesmo assim fala em nós. Isso acontece porque a seleção nacional passa a ser percebida como uma extensão da própria identidade. A vitória da equipe é sentida como uma vitória pessoal. A derrota da equipe é sentida como uma derrota pessoal. Mas a história fica ainda mais interessante. Prestem atenção. Na década de 1970, um psicólogo chamado Henry Teifel decidiu investigar por que os seres humanos dividem o mundo entre nós e eles. A motivação não era apenas acadêmica. Teifel era judeu e ele havia sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Boa parte de sua família não teve a mesma sorte. Ele queria compreender os mecanismos psicológicos que tornam os conflitos entre os grupos tão poderosos. Em 1971, Teifel realizou uma série de experimentos que ficariam conhecidos como paradigma do grupo mínimo. Os participantes eram divididos em grupos completamente arbitrários, às vezes bastava uma preferência estética ou até mesmo uma divisão aleatória. O resultado foi surpreendente. Mesmo sem história compartilhada, sem rivalidade real e sem benefícios concretos, as pessoas começavam a favorecer membros do próprio grupo. Bastava criar um nós e um eles. Imagine então a força psicológica de algo como uma seleção nacional. Uma bandeira, um hino, décadas de história, milhões de pessoas compartilhando emoções. É por isso que a Copa desperta sentimentos tão intensos. E talvez isso ajude a entender algo curioso sobre jogadores como o Neymar, por exemplo. Durante anos, muitos brasileiros discutiram se o Neymar era realmente um dos maiores jogadores da história do país. Mas existe uma questão
interessante também. Será que algum ser humano conseguiria suportar perfeitamente o peso psicológico que colocamos sobre ele, sobre alguém como o Neymar? Quando a seleção brasileira entrava em campo, Neymar não carregava apenas sua própria carreira. Ele carregava as expectativas emocionais de mais de 200 milhões de pessoas. Na prática, ele deixou de ser apenas um atleta, transformou-se em um símbolo. E símbolos sempre recebem exigências impossíveis, né? Inclusive, era curioso que a gente comentava assim que, nossa, a seleção só joga pro Neymar, toca pro Neymar, isso é o Neymar isso, Neymar aquilo. Tanto que durante muito tempo, né, durante os jogos da seleção, a gente dizia, toca pro Neymar isso, Neymar bate, Neymar faz aquilo, Neymar decide, joga pro Neymar e tal. Tanto que até virou uma crítica, nossa, o pessoal só joga pro Neymar, não tem mais ninguém. Durante muito tempo a seleção foi assim, não foi? E para indivíduos como esse, que como o Neymar, se tornam símbolos, quando eles vencem, se tornam heróis, mas quando perdem, tornam-se culpados. Então, a psicologia mostra que isso acontece porque não estamos avaliando apenas o indivíduo, estamos protegendo a identidade do grupo ao qual pertencemos. Mas talvez a pergunta mais intrigante de todas seja outra. Por que continuamos acreditando no Hexa? Eita, nós, agora vem. Você aí que comprou a camiseta do Brasil, que tá acreditando, que dizia que a seleção tava ruim, mas agora tá acreditando. Por que a gente continua acreditando? Então, se analisarmos friamente os números, existem razões para ter cautela, razões para tomar cuidado. O futebol mundial se tornou mais competitivo, novas potências surgiram, as eliminações se acumularam. Mesmo assim, a esperança continua viva. Parte da resposta pode estar em um fenômeno estudado pelo psicólogo Naim Weinstein em 1980. Weinstein observou que os seres humanos tendem a acreditar que acontecimentos positivos são mais prováveis para si mesmos do que para os outros. E ele chamou isso de otimismo irrealista. Décadas depois, a neurocientista Tali Sharot aprofundaria essa descoberta. Utilizando técnicas modernas de neuroimagem, Sharot percebeu que as pessoas incorporam informações positivas muito mais facilmente do que informações negativas. Em outras palavras, nosso cérebro gosta da esperança, gosta da possibilidade de que desta vez tudo seja diferente. Curiosamente, esse mesmo mecanismo parece aparecer em muitos atletas de elite. Pense em Cristiano Ronaldo, por exemplo. Você aí que é fã do robozão do CR7. Durante muitos anos, especialistas anunciaram repetidamente que sua idade finalmente limitaria seu desempenho. E repetidamente, ele respondeu acreditando que ainda poderia competir entre os melhores do mundo. Para algumas pessoas, isso parece arrogância. Inclusive tem pessoas que acham que até pacto, eu ouvi dizer aí por aí no YouTube, hein? Mas a psicologia oferece outra interpretação. Em 1977, o psicólogo Albert Bandura desenvolveu o conceito de autoeficácia. Bandura descobriu que pessoas que acreditam profundamente em sua própria capacidade tendem a persistir mais diante dos obstáculos. Nem sempre estão certas, mas frequentemente resistem mais tempo do que seus concorrentes. Talvez seja justamente por isso que atletas extraordinários costumam demonstrar níveis extraordinários de confiança. A confiança não é apenas consequência do sucesso, muitas vezes ela ajuda a produzi-lo. E algo semelhante acontece com os torcedores. A cada Copa, mesmo após frustrações dolorosas, milhões de brasileiros repetem a mesma frase: desta vez vai. Talvez porque a esperança não seja apenas uma crença, talvez ela seja uma necessidade profundamente humana. Mas a esperança não é o único fenômeno psicológico que aparece durante uma Copa do Mundo. Existe outro comportamento curioso que surge tanto entre torcedores quanto entre jogadores. A necessidade de acreditar que temos algum controle sobre aquilo que na verdade não controlamos. Em 1975, a psicóloga Ellen Langer, da Universidade de Harvard, realizou uma série de experimentos que se tornariam clássicos. Ela observou que as pessoas frequentemente se comportam como se pudessem influenciar acontecimentos que dependem apenas do acaso. Ela observou que as pessoas frequentemente se comportam como se pudessem influenciar acontecimentos que dependem apenas do acaso. Em um de seus estudos mais famosos, participantes valorizavam mais bilhetes de loteria que haviam escolhidos pessoalmente do que bilhetes recebidos aleatoriamente. Obviamente, ambos possuíam exatamente a mesma chance de ganhar,
que seria nenhuma, entre nós, mas o simples ato de escolher criava uma sensação psicológica de controle. Langer chamou esse fenômeno de ilusão de controle. E uma vez que você aprende esse contexto, começa a enxergá-lo em todos os lugares. Durante a Copa, milhões de pessoas vestem a mesma camisa da sorte, sentam exatamente no mesmo lugar, assistem os jogos sempre com as mesmas pessoas, até dizem que certas pessoas são pé frios e outras são pé quente, coisa assim. Alguns se recusam até mesmo a mudar de posição durante uma partida. Racionalmente, sabem que isso não altera o resultado, mas emocionalmente a história é diferente. Esses rituais reduzem a ansiedade, eles criam a sensação de participação, e os torcedores não são os únicos. Diversos jogadores profissionais possuem superstições semelhantes. Ao longo da história do futebol, inúmeros atletas desenvolveram rituais antes de entrar em campos. Alguns entram sempre com o pé direito. Outros repetem a mesma sequência de movimentos. Outros utilizam os mesmos objetos em jogos decisivos. A gente também tem o experimento de Skinner. Skinner demonstrou, que a mente ou os pensamentos não possuem poder causal mágico sobre o mundo físico. Em vez disso, rituais e crenças mágicas surgem devido a contingências acidentais de reforço. Então, onde o indivíduo associa erroneamente uma ação própria a um evento subsequente pelo simples fato de eles terem ocorrido próximo ao evento. Ou seja, o indivíduo ele confunde correlação com causalidade. Isso é uma coisa que Skinner observou também com seus estudos famosos com pombos, onde a comida era liberada de forma automática em intervalos de tempos fixos, independentemente do que a ave estivesse fazendo. Os pombos começaram a desenvolver rituais bizarros. Um girava no sentido anti-horário, outro empurrava a cabeça em direção ao canto da caixa e um terceiro dava bicadas repetidas no ar. Então, e a explicação sobre isso foi a seguinte: se o pombo estivesse girando exatamente no sentido em que a comida caiu, aquela ação era acidentalmente reforçada e a ave passava a girar mais vezes, aumentando a chance de que a próxima liberação automática de comida ocorresse enquanto ela girava, criando um ciclo ritualístico. Então o pombo agia como se o comportamento dele mágico causasse a comida. Inclusive foi um experimento bastante polêmico, no qual o Skinner dizia que isso também funciona em humanos, e os sociólogos, os psicólogos sociais falam, calma aí, não é bem assim. Mas esses experimentos aí colocam a gente para pensar bastante. Isso nos faz pensar que mesmo indivíduos altamente treinados e extremamente competitivos continuam sendo seres humanos também. E seres humanos odeiam sentir-se impotentes diante da incerteza. O cérebro humano odeia incerteza. Mas existe algo ainda mais fascinante: a forma como enxergamos os próprios jogadores. Pense por um instante no Mbappé, por exemplo. Dependendo de quem vai perguntar, ele pode ser descrito como um líder extremamente confiante ou como alguém excessivamente arrogante. O curioso é que estamos falando exatamente da mesma pessoa. O comportamento observado é o mesmo. O que muda é a interpretação. E isso nos leva a outra descoberta importante da psicologia social. Nós raramente enxergamos as pessoas de forma totalmente objetiva. Enxergamos através das lentes dos grupos aos quais pertencemos. Quando alguém pertence ao nosso grupo, tendemos a interpretar seus erros de maneira mais benevolente. Quando pertence ao grupo rival, fazemos o contrário, chama atribuição negativa. O mesmo comportamento pode parecer admirável quando realizado por um aliado e insuportável quando realizado por um adversário. A rivalidade esportiva torna esse fenômeno particularmente visível, mas o mecanismo psicológico é muito mais antigo que o futebol. Na verdade, ele acompanha a humanidade há milhares de anos e foi estudado de maneira impressionante em 1954 pelo nosso já conhecido psicólogo Mosaf Sherif. Quem viu meu vídeo de psicologia social já o conhece. Sherif conduziu um experimento que ficaria conhecido como Experimento da Caverna dos Ladrões. Ele reuniu grupos de meninos em um acampamento de verão nos Estados Unidos. Inicialmente, cada grupo desenvolveu sua própria identidade. Criaram nomes, criaram símbolos, criaram laços de amizade e depois Sherif colocou os grupos para competir. O resultado foi surpreendente. Em pouco tempo surgiram hostilidade, insultos e rivalidade. Meninos que antes não tinham qualquer motivo para se odiar passaram a enxergar uns aos outros como adversários.
Mas então Sheriff fez algo interessante. Criou problemas que só poderiam ser resolvidos por meio da cooperação entre os grupos. Gradualmente, a hostilidade desapareceu. A conclusão foi profunda. O tribalismo não é um acidente, ele é uma tendência natural da mente humana. A Copa do Mundo funciona como uma enorme vitrine desse mecanismo ancestral. Ela permite que bilhões de pessoas experimentem rivalidade coletiva, mas perceba, sem recorrer à violência real. É uma espécie de guerra simbólica. Em vez de exércitos, temos seleções. Em vez de batalhas, temos partidas. Em vez de territórios, temos troféus. Mas os mecanismos emocionais envolvidos continuam surpreendentemente semelhantes. E talvez seja exatamente por isso que as derrotas doem tanto. Se é apenas um jogo, por que algumas pessoas choram? Por que algumas ficam abatidas durante dias? Por que certas eliminações permanecem vivas na memória coletiva por décadas? No início dos anos 2000, a psicóloga Naomi Eisenberger decidiu investigar uma questão aparentemente simples: o que acontece no cérebro quando somos rejeitados? Utilizando exames de neuroimagem, Eisenberger descobriu algo surpreendente. Regiões cerebrais associadas à dor física também eram ativadas durante a experiência de rejeição social. Se você também viu meu vídeo sobre a psicologia da popularidade, você já conhece esse mecanismo, né? E essa descoberta chamou enorme atenção porque sugeria algo que intuitivamente todos sentimos. A dor emocional não é apenas uma metáfora, ela possui uma base biológica real. Talvez isso explique porque algumas derrotas esportivas parecem genuinamente dolorosas. Mas existe um exemplo ainda mais interessante: Messi. Durante anos, ele já era considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Possuía títulos, recordes, prêmios individuais, admiração mundial. Mesmo assim, para muitos argentinos, faltava alguma coisa. Faltava uma Copa do Mundo. Observe como isso é curioso. O jogador era praticamente o mesmo. Seu talento era o mesmo. Suas habilidades eram as mesmas. Mas a narrativa construída ao redor dele permanecia incompleta. Inclusive a comparação com o Maradona, né? A gente vê também que uma curiosidade interessante é que na Argentina, e não só na Argentina, mas já se espalhou mundialmente, existe a religião do Maradona, onde as pessoas veem Maradona como um deus e rezam pro Maradona. Isso é uma coisa real que existe. Só um detalhe interessante aí pra gente ver como essa questão do futebol tá muito além do que só um jogo, cara. Tem gente que realmente acha que é uma religião, tem a religião do Maradona. É uma coisa bizarra. Voltando ao Messi, né, os argentinos sentindo que faltava alguma coisa, e aí então veio o título mundial, que seria a Copa do Mundo. E quase instantaneamente a percepção coletiva mudou. Messi não se tornou um jogador diferente. O que mudou foi a história que as pessoas contavam sobre ele. Isso revela algo profundo sobre a mente humana. Nós não organizamos nossas experiências apenas através de fatos. Nós organizamos nossa experiência através de narrativas. Vivemos dentro de histórias, né? Ou que Jung chamaria de mitos, né? Vivemos dentro de mitos. Interpretamos o mundo através de histórias, ou, na perspectiva de Jung, através de mitos. Sofremos por histórias. Celebramos histórias. Talvez seja por isso que o famoso 7-1, desculpe aí, inclusive te lembrar isso. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tenha deixado uma marca tão profunda no imaginário brasileiro. Putz, cara. Não foi apenas uma derrota, foi o colapso de uma narrativa coletiva. Milhões de pessoas haviam imaginado uma história, um mito, uma final em casa, uma conquista histórica, um momento de redenção nacional, e de repente tudo desapareceu. O choque não ocorreu apenas no placar, o choque ocorreu na imaginação coletiva. Uma história inteira foi destruída em poucas horas. Mas existe uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Por que continuamos assistindo? Porque bilhões de pessoas param suas vidas para acompanhar um torneio esportivo. Inclusive, quando tem jogo do Brasil, para tudo aqui. Inclusive, eu vi um meme esses dias que não tinha ninguém no hospital, pô. Ninguém fica doente, na farmácia não tinha ninguém. É uma coisa incrível, né? Então, por que a gente continua investindo emoções tão intensas em algo tão imprevisível? Talvez porque a Copa do Mundo satisfaça várias necessidades psicológicas ao mesmo tempo. Ela nos oferece pertencimento, ela nos oferece identidade.
esperança, rivalidade, histórias, heróis, vilões, significado. E os seres humanos são criaturas que precisam desesperadamente de significado, né? Tá aí a obra de Viktor Frankl, né, para demonstrar isso pra gente, e também os trabalhos de Jung. Talvez seja por isso que discutimos durante horas se Messi foi maior que Maradona, se Cristiano Ronaldo foi maior que Messi, se Neymar realizou todo o seu potencial ou não, se Mbappé dominará o futebol nas próximas décadas. Superficialmente, essas discussões parecem ser sobre futebol, mas talvez não sejam. Talvez estejamos discutindo valores humanos. Alguns admiram a genialidade natural, outros admiram a disciplina, persistência, criatividade e coragem. Quando escolhemos nossos heróis esportivos, frequentemente estamos escolhendo versões idealizadas daqueles que gostaríamos de ser. E é justamente aí que a Copa revela sua verdade mais profunda. A Copa do Mundo não nos mostra apenas quem joga melhor futebol, ela mostra quem somos, mostra nossa necessidade de pertencer. Eu diria mais, demonstra os nossos mecanismos psicológicos e ancestrais moldados pela seleção natural. Talvez seja por isso que, independentemente do resultado, bilhões de pessoas continuarão assistindo a próxima Copa. Por quê? Quando observamos uma Copa do Mundo, não estamos apenas observando um torneio, estamos observando a natureza humana em ação. E talvez não exista espetáculo mais fascinante do que esse. E isso nos remete ao lúdico, né? Por isso que crianças brincam tanto de maneira a fazer exercício físico. O exercício físico, a disputa, os jogos, o lúdico sempre fez parte da evolução humana, porque também treinam essas habilidades. Animais brincam, competem. E o ser humano, como também outra espécie animal, entre outras, também compete, também brinca, também participa do lúdico. E esse lúdico sempre remetendo ao exercício físico, né? Então a Copa do Mundo é uma demonstração, de certa maneira, desse mecanismo da exploração do físico. E perceba como os jogos de futebol se parecem com uma caça, né? No qual você busca uma bola, você busca atingir outro objetivo. Quem é mais rápido? Quem é mais forte? E esse mecanismo sempre nos chamou a atenção, desde eras primitivas, porque a exploração do físico e a exploração do mais apto ao ambiente, né? Por isso tem que ter vencedores durante essas partidas, porque é o mais apto. E esse é um mecanismo muito antigo e ancestral na nossa psique. Identificar os líderes, identificar as pessoas de relevância dentro dos grupos, os indivíduos mais aptos a sobreviver, a conquistar a caça e trazer a recompensa para o seio do grupo, para que o grupo sobreviva e passe o seu gene para a próxima geração. Essa é uma das verdades profundas que o esporte revela sobre esses mecanismos psicológicos. E aí, o que você achou sobre esse vídeo? Um vídeo um pouco diferente dos tradicionais que a gente costuma fazer aqui, mas mais para trazer um público mais diverso mesmo para esse universo da psicologia. Perceber que a psicologia está muito além do campo da universidade, do campo da sala de aula, dos estudos, e está totalmente envolvida com a nossa vida pessoal também, com as decisões que a gente toma no dia a dia sem nem mesmo pensar, onde a gente escolhe colocar a nossa atenção, aonde está a nossa motivação. A psicologia está envolvida com tudo isso. E hoje falamos sobre Copa do Mundo, que é um tema bastante amplo. Inclusive, depois de muitos anos, fiquei interessado em assistir a Copa do Mundo, talvez por esses mecanismos que a gente explicou no vídeo, né? Mas eu nunca gostei muito de Copa do Mundo, mas dessa vez, né, desde 2010, 2014, voltei agora a assistir alguns jogos da Copa do Mundo, tô interessado em ver. E aí, comente aqui embaixo, quem que você acha que vai ganhar? Hein? Eu acho que, não sei não, hein? Argentina, Alemanha, França e Inglaterra tem um timão, hein? Acho que são favoritos. E vocês aí, quem acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Acho que o Brasil vai ganhar? Portugal? Entendeu? Quero que você comente aqui embaixo quem você acha que vai ganhar. Quero que você comente aí também se é justo aí que estão fazendo com o Endrick aí no banco de reserva. Pô, pelo amor de Deus, hein? Eu gosto muito do Ancelotti, mas, cara, um cara de 5 ou 7 Champions, né? Um cara que brilhou muito no Milan, né? Eu gosto do Milan. Cara que brilhou muito no Milan, com o UEFA Champions por lá, as últimas. Mas deixar o Endrick no banco, tá complicado essa situação aí. Comente aí embaixo aí, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. E comente se você gostou desse estilo de vídeo, né? E foi isso, pessoal. Muito obrigado por estar até aqui. Hype o vídeo, né? Se possível, torne-se membro. Só porque, não é por causa de dinheiro não. Eu descobri que ser membro ajuda a divulgar o canal. Então se você virar membro do canal, acho que é R$1,99 aí, por favor, né, cara? Você me ajuda a divulgar o canal para mais pessoas. Então você vai fazer com que o canal cresça mais, meu Deus do céu. Mas torne-se membro aí para divulgar o canal, por favor. Então é isso e eu te vejo no próximo. Espero que você tenha gostado. Prometo que não vou ficar aí mais 2 meses fora.
Até lá. Obrigado. Até a próxima.